Olá, meus queridos irmãos e amigos, sejam todos bem-vindos mais uma vez no nosso canal Mundo das Testemunhas de Jeová. Nesse vídeo, estaremos preparando junto a parte Faça Seu Melhor no Ministério da semana 20 a 26 de novembro. Se você tem alguma dessas designações, fique conosco, que eu tenho certeza que vai facilitar a sua preparação. Então vamos para o nosso vídeo. Então sejam todos bem-vindos, é um prazer imenso ter vocês aqui para agora prepararmos essa parte importante da nossa reunião, que é a primeira conversa do Faça Seu Melhor no Ministério, onde nos ajuda a ser publicadores melhores. Lembrando a todos mais uma vez, incentivando, já se inscreva no canal, faça seu comentário, ative o sino para que você possa receber as notificações e deixe o seu like, para que assim você possa ajudar o canal, certo? Então vamos iniciar a nossa primeira conversa, que na nossa apostila diz assim: use o assunto que aparece em conversas sobre a Bíblia, o morador corta a conversa de um jeito comum em seu território, mostre como responder. E depois vamos fazer a análise da lição número 12. Então podemos iniciar a primeira conversa assim. Carla, ela diz: bom dia, como vai a senhora? Tudo bem? Então Sueli, a moradora, ela diz: bom dia, mas nesse momento estou muito ocupada, cheio de coisas para fazer dentro de casa, tá bom? Então Carla, ela diz: entendo, sei como é. Vida de dona de casa realmente não é fácil. Para estar aqui hoje, adiantei tudo em casa ontem. Mas, se a senhora quiser, posso lhe ajudar e depois conversamos. Então Sueli, ela diz: não, não precisa. O seu trabalho é mais importante. Posso lhe dar um pouco de atenção, mas tem que ser breve. Então Carla, ela diz: sim, será breve. Hoje estamos apenas fazendo uma pergunta para as pessoas. A pergunta é: onde podemos encontrar bons conselhos para a nossa vida? Então Sueli, ela responde: somente na Bíblia, isso é fato. Então Carla, ela diz: obrigado pela resposta. Imagino eu que a senhora já é uma pessoa cristã. Então Sueli diz: sim, desde pequena, mas respeito a todos. Carla continua: que bom, agradeço por isso. Sueli, a palavra de Deus fala exatamente isso que a senhora disse. Veja só comigo o livro de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17. Então faz a leitura do texto e depois diz: notou, Sueli, quantas vantagens temos em ser orientados pela palavra de Deus? Então Sueli, ela diz: sim, somos repreendidos, ou seja, a palavra de Deus é um espelho que nos ajuda a fazer as mudanças necessárias na vida. Carla, ela fala: isso, exatamente. Além disso, ela nos capacita para sermos ministros das boas novas e ter a oportunidade de conversar com pessoas maravilhosas como a senhora. Se a senhora permitir, eu poderia voltar aqui com mais tempo para responder a seguinte pergunta: por que podemos acreditar no que a Bíblia diz? Então aqui eu finalizo a primeira conversa e depois você pode colocar um final que você ache mais bonitinho. Então vamos lá. Vamos fazer a lição número 12. Seja simpático e mostre que se importa. Então o que deve ser feito? Mostre às pessoas que você se interessa por elas e quer ajudá-las. Pense nas pessoas, se coloque no lugar delas, pense no efeito de suas palavras, não fale coisas que podem ofender e fale de modo bondoso. Mostre que se importa com as pessoas da maneira como fala. Não se esqueça de sorrir. Então a gente percebe que Carla ela fez exatamente isso, né? Foi bondosa, foi humilde, mostrou respeito pela pessoa, perguntou se ela queria ajuda. Então ela foi uma pessoa simpática e mostrou que importava com a pessoa. Então, por fazer de uma maneira simples, conforme acabamos de fazer,
pode ter certeza que você também fará uma boa designação e com certeza Jeová irá ficar muito feliz. Revisita. Então, lá na nossa apostila aparece assim: use o assunto que aparece em conversas sobre a Bíblia, convide a pessoa para uma reunião, use o vídeo o que acontece em um salão do reino, sem mostrar durante a parte. Depois comente alguma coisa sobre o vídeo. Então, após, nós estaremos fazendo a análise da lição número 3. Então, nós podemos iniciar a nossa revisita assim. Então, Carla, ela inicia. Bom dia, Sueli, tudo bem? Viu? Vim numa hora em que a senhora vai estar muito mais tranquila, sem nenhum afazeres de casa, não é verdade? Então, a Sueli, ela responde, sim, na verdade eu já deixei tudo adiantado ontem, para que hoje possamos ter uma conversa tranquila. Então, Carla continua. Que bom. Então, já sentadas, Carla, ela inicia. Na semana passada, Sueli, a gente vimos por que podemos acreditar no que a Bíblia diz, se lembra? Então, Sueli, ela responde, sim, na verdade, eu me lembro muito bem da nossa conversa, mesmo porque ela foi muito satisfatória. Vimos somente a palavra de Deus, ela pode nos dar bons conselhos e quando aplicamos, nós conseguimos ter uma vida bem-sucedida. Então, Carla, ela diz, muito bem, foi exatamente isso que nós conversamos. E hoje nós ficamos de ver a resposta para uma segunda pergunta que eu deixei no final da nossa conversa. Por que podemos acreditar no que a Bíblia diz? É claro que eu imagino que a senhora já tenha uma resposta para essa pergunta. Mas antes dela, vamos deixar a Bíblia falar primeiro. Aí depois a gente vê se realmente combina com sua resposta. Então, o livro de Jó, capítulo 26, versículo 7, você pode ler para a gente? Então, Sueli faz a leitura do texto, depois Carla, ela continua. Muito obrigado pela leitura, Sueli. A senhora conseguiu perceber que há algo interessante nesse texto? Embora a palavra de Deus ela não seja um livro de ciências, mas percebe aí que há algo interessante? Então, Sueli, ela responde, sim, aqui a palavra de Deus diz que Deus estende os céus sobre o vazio e suspende a terra sobre o nada. Na verdade, aqui está mostrando algo que os cientistas demoraram muito tempo para descobrir, né? Que a Terra ela está suspensa sobre o nada. Então, Carla, ela continua, muito bem. E é exatamente assim, né? Olha quanto tempo se passou para que os homens descobrissem que a Terra está suspensa sobre o nada. E a palavra de Deus já dizia há muito tempo atrás. Então, com certeza, nós podemos acreditar que a palavra de Deus realmente ela é verdadeira. E quando nós colocamos em prática em nossa vida tudo aquilo que ela ensina, como vimos na semana passada, nós seremos bem-sucedidos. Sueli, algo que eu queria te oferecer, na verdade, é quase que um convite, é saber se você gostaria de assistir uma de nossas reuniões. Eu percebo que a senhora é uma pessoa muito espiritual e gosta da palavra de Deus. O que a senhora acha? Então, Sueli, ela responde, olha, eu fico agradecida pelo convite, mas na verdade eu nunca fui na sua igreja. Como é que funciona a sua igreja? Tem que dar o dinheiro lá na hora da oferta? Posso levar minha Bíblia? Fala um pouco sobre ela, só para poder entender como funciona. Então, Carla, ela diz assim, então vamos fazer o seguinte, eu vou mostrar para você um vídeo que tem o tema O que acontece em um salão do reino. Na verdade, ele vai responder todas as suas perguntas, tá bom? Então, finge que mostrou o vídeo e depois continua. Percebeu, Sueli? Então, lá não se faz coleta, você pode ficar tranquila. Se você quiser fazer algum donativo, você pode fazer no início ou no final da reunião, mas isso é só somente se você quiser. Ninguém vai te obrigar a nada. Você pode levar a sua própria palavra de Deus,
pode levar seus familiares. Lá você vai ouvir somente aquilo que a Bíblia ensina, vai acompanhar os textos. Tenho certeza que vai ser uma reunião muito encorajadora para você e você vai entender por que nós apoiamos tudo que dizemos na palavra de Deus. Então, Sueli, ela diz: olha, achei interessante, embora eu nunca tenha ido, mas eu acho que eu vou fazer um esforço para ir sim. Então, Carla, ela continua: que bom, fico feliz por isso. Então, vamos fazer o seguinte: depois eu te mando um WhatsApp e a gente combina um horário certinho e confirma a sua presença, tá bom? Então, aqui a gente finaliza a nossa revisita e agora vamos para a nossa análise da lição número 3, que é faça perguntas. Então, o que você deve fazer? De modo educado, use perguntas para deixar a pessoa curiosa, fazê-las pensar no assunto e chamar atenção para os pontos principais. Então, como você pode fazer isso? Deixe as pessoas curiosas, ajude as pessoas a raciocinar e chame atenção para os pontos principais. Então, com certeza, não há dúvida de que Carla ela fez algumas perguntas para que assim Sueli ela pudesse falar aquilo que ela pensava a respeito da palavra de Deus e o que ela achava, né, da Bíblia ela ser tão verdadeira até mesmo nos pontos científicos. Então, podemos dizer que Carla ela saiu muito bem na sua apresentação e tenho certeza que você também se preparar muito bem usando as informações da brochura Melhore, você também fará uma boa apresentação. Então, muito obrigado a todos pela presença, fiquem todos na paz de Deus e até um próximo vídeo, se Deus quiser.